Senhor presidente, nobres senhores senadores, senhoras senadoras, na tarde de hoje, quando nos encontramos em sessão, eu desejaria abordar vários assuntos que, sem dúvida nenhuma, mereceriam e devem merecer as atenções do plenário desta Casa, dos seus integrantes e principalmente dos dirigentes do país, a nossa presidente, o vice-presidente, os ministros. Mas, obviamente que teremos oportunidade para fazê-lo a partir do momento em que usarmos da tribuna em outra ocasião, e já está programada uma participação, um pronunciamento na tarde de amanhã, como também teremos oportunidade de falar de questões da economia e outras mais no curso dos próximos dias, quando estaremos analisando várias proposições e vários textos de ordem legal que precisarão merecer nossa análise e nossa votação. Eu também poderia hoje aqui mencionar e registrar questões relacionadas à infraestrutura, a obras que meu Estado reivindica, principalmente no âmbito do Ministério dos Transportes e no DENIT, mas não quero fazer menção a um assunto muito importante, que é a duplicação da BR-280, sem antes conhecer qual a nova data que o ministro dos Transportes vai indicar como data para a realização de uma audiência que ele mesmo havia marcado e ele mesmo suspendeu, anunciando sua transferência. Não temos a data ainda, mas espero que essa data seja definida nos próximos dias, para então, mais uma vez, discutirmos com o ministro e com os técnicos do Ministério e do DENIT qual o cronograma previsto para a execução de uma obra tão importante. Na data de hoje, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, eu desejo aqui me manifestar a respeito e sobre um grande e ilustre catarinense. E eu faço como ex-secretário de Educação, Cultura e Desporto de Santa Catarina, no período do governo de Wilson Kleinbin. Na qualidade de secretário de Cultura, muitas vezes pude desenvolver ações que valorizaram esta figura, que enalteceram o seu trabalho e que permitiram que no meu estado e também no Brasil a sua obra fosse aplaudida até os dias de hoje. Na condição de secretário de Educação, agora no último período governamental, sob o comando do governador e hoje senador Luiz Henrique, novamente desenvolvi ações que foram benéficas à educação do meu estado, mas também foram muito positivas, no sentido de que os catarinenses, principalmente os alunos da rede pública, pudessem conhecer um pouquinho mais da obra deste ilustre catarinense, uma vez que todos os alunos do ensino médio puderam ter contato com sua realização, com sua obra, tendo ela disponibilizada para utilização em seus domicílios, juntamente com seus familiares. Eu falo, senhor presidente, que há 150 anos, exatamente no dia 24 de novembro de 1861, nascia João da Cruz e Souza, na cidade de Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis, vindo a falecer 36 anos depois em Minas Gerais, quando buscava tratamento para tuberculose. Tal qual tantos outros gênios, Cruz e Souza acabou por não receber o devido reconhecimento em vida. Filho de escravos, mas criado pelos antigos donos de seus pais, acabou por ser uma das muitas vítimas de um Brasil que vivia os últimos anos do Império, saía da escravidão, mas que viu a República ser capaz de realizar o sonho de redimir um povo que fora vítima de tão dura opressão. A República, pelo menos em seus primeiros anos, é marcada pelo signo da decepção, como, aliás, pode ser lido na obra de Lima Barreto, escritor negro de destaque nos primeiros anos do século XX. No caso de Cruz e Souza, a decepção se mostra marcada pelo terrível gosto de impotência diante de um mundo hostil. Conhecedor de latim,
grego e francês, viu as portas lhe serem fechadas repetidamente, tendo que se contentar com empregos humildes e, invariavelmente, abaixo de suas qualificações. A despeito dessas dificuldades em vida, Cruz e Souza conseguiu se tornar representativo na literatura brasileira, com obra que se tornou marco para as futuras gerações. Além das profundas mudanças políticas que o país atravessa nesses fins do século XXI, século XIX, há também significativas transformações no campo das artes. É o momento em que o romantismo é superado, em que certa visão de mundo, com grande idealização do passado, é deixada para trás. É o momento da crítica, do assombro diante das novas tecnologias que surgem, bem como do ceticismo diante de uma sociedade em constante mutação. No romance, é o tempo de Machado de Assis, um subversor das regras estabelecidas. Na poesia, é o tempo de Cruz e Souza, autor que supera o romantismo em busca de uma voz própria. Nas palavras do grande poeta pernambucano Manuel Bandeira, abro aspas, não há na literatura brasileira gritos mais dilacerantes, suspiros mais profundos do que os de Cruz e Souza, fecha aspas, que produz, abro aspas, uma arte preciosa, requintada, difícil, cheia de matrizes e de delicadeza, fecho aspas. O movimento artístico a que pertence, conhecido como simbolismo, se manifesta na música, na pintura e literatura, mas é na poesia que se mostra em sua inteireza, em todo o seu poder. Ainda, segundo Manuel Bandeira, abro aspas, Cruz e Souza sentia nitidamente que a arte era o meio de abolir a fronteira que a sociedade colocava entre os filhos de escravos africanos e os filhos dos brancos livres. Fecho aspas. Era na poesia, pois, que Cruz e Souza vislumbrava com inteireza a possibilidade de ser completamente livre. Mas, em uma sociedade conservadora, muito conservadora, seus versos, que ecoavam a vanguarda literária francesa, não eram inteiramente compreendidos, porque inovavam, inventavam, criavam algo que ainda nas palavras de Manuel Bandeira, combinavam. Abro aspas, imprecisão de contornos e de vocabulário, um conceito mais musical do que plástico da forma e os estados mais crepusculares. Fecho aspas. Tornando possível dizer que Cruz e Souza não é o autor que meramente antecede o moderno. Na verdade, trata-se de um prenúncio, trata-se não de um prenúncio, mas da plena realização da arte que virá a ser a arte do século XX, cheia de significados, símbolos e manifestações mais profundas da consciência. Mesmo que, em relação à forma, Cruz e Souza ainda se atenha ao respeito dos aspectos mais tradicionais do verso, na busca de novos sentidos, sua obra implica genuína revolução, que prenuncia, por exemplo, as descobertas de Freud em relação ao inconsciente, ao lado desconhecido e oculto do homem. Não é por acaso que um importante simbolista francês define que, abro aspas, o poeta é um vidente por um longo, imenso e irracional desregramento de todos os sentidos. Fecho aspas. É exatamente assim que podemos definir Cruz e Souza, um rompedor de barreiras artísticas, como observa o crítico literário catarinense Lauro Junques, em Faróis, e sobretudo em Últimos Sonetos. A poesia torna-se cada vez mais dramática, transparecendo o senso trágico da existência. Esse senso trágico da poesia também anda em paralelo com os dramas pessoais de sua vida. Seus últimos anos são marcados pela doença, pelas dificuldades financeiras crescentes, pelo falecimento precoce de alguns de seus filhos,
pela loucura de sua esposa. Se a vida de Cruz e Souza não foi aquela que ele se sentia destinado a viver, ela produziu, no entanto, um fabuloso legado na forma de obra poética de primeira grandeza, não apenas em termos de Brasil. Aliás, esse meu entendimento sobre a importância de Cruz e Souza não é de última hora. Lembro-me de que, quando secretário de Educação, determinei a distribuição aos alunos do ensino médio da rede estadual de Santa Catarina de publicação denominada, entre aspas, Broquéis e Faróis. Como o próprio nome já sugere, a publicação então distribuída reunia duas coletâneas poéticas, Broquéis de 1893 e Faróis de 1900, ambas do poeta catarinense. Tratava-se não apenas de uma homenagem a Cruz e Souza, tratava-se, acima de tudo, de levar aos alunos, a seus pais, tios, primos, amigos e a tantos outros a possibilidade de conhecer aquele poeta e parte da sua contribuição à literatura e à poesia do nosso querido Brasil. Entendo então que esses 150 anos do seu nascimento são, assim, momento oportuno para ler sua obra com afinco, com apreço, com respeito. Lê-lo é a justa homenagem que podemos fazer ao maior poeta catarinense, ao poeta que orgulha, Cacildo Maldaner, ex-governador, senador da República, que tão bem representa meu estado ao meu lado nesta casa, que orgulha e honra Luiz Henrique da Silveira, um ex-governador de Santa Catarina que presta relevantes serviços ao país hoje como senador. E, sem dúvida, orgulha a todos os catarinenses, homens públicos ou homens da iniciativa privada, empreendedores ou trabalhadores, professores ou meros apreciadores da literatura, aqueles que fazem hoje a nossa história e a nossa cultura acontecer. Todos nós temos muito orgulho deste ilustre catarinense, ilustre brasileiro, respeitado em todos os cantos do mundo e agora reverenciado por estar completando mais um momento importante da sua história, mesmo que já falecido há tantos anos. Você permite, senador? Ouço com muito prazer a parte que me solicita o nobre senador Cacildo Maldaner. Nada melhor do que Vossa Excelência, não só por ter sido vice-governador, ter assumido o governo de Santa Catarina, nada melhor por ter Vossa Excelência ter sido secretário de Estado da Educação no nosso estado catarinense, por várias vezes, em vários governos, principalmente no governo Luiz Henrique da Silveira também, mas quando nesse momento vem e representa os catarinenses todos aqui no Senado, homenageando este grande ilustre poeta, esse grande ilustre Cruz e Souza, que honra Santa Catarina e o Brasil, como bem frisa Vossa Excelência. E é por isso que gostaria de, dessa parte, nos congratular com Vossa Excelência quando faz essa referência, quando fala ao Brasil, senador Paulo Bauer. Fala ao Brasil em relação a um poeta, em relação a um expoente da literatura catarinense e brasileira, como o nosso Cruz e Souza. Esse é o sentido da minha parte, porque Vossa Excelência fala por si, fala por nós, fala por Santa Catarina e fala pelo Brasil. Agradeço a Vossa Excelência pelo aparte. E com certeza, Cruz e Souza, que hoje homenageamos pelo evento da passagem dos seus 150 anos de nascimento, é um ilustre brasileiro, que orgulha a nós todos, como ilustre, orgulha, sem dúvida nenhuma, o nosso presidente que comanda essa sessão, o senador Aníbal Diniz, orgulha o senador Wellington Dias, orgulha o senador Inácio Arruda, todos que aqui estão presentes, todos os que estão presentes na casa no dia de hoje e que, sem dúvida, também consideram a cultura, a reverência àqueles que deram grande contribuição a ela como um patrimônio que precisa ser preservado e valorizado no país. Ouço com prazer, Vossa Excelência, senador Inácio Arruda. Eu quero me associar a Vossa Excelência, o Sesc Centenário de um dos maiores poetas brasileiros, negro, um lutador
em defesa das causas libertárias do nosso país. Então, acho que fazer essa homenagem, destacar essa bela poesia dos negros brasileiros, a partir de um negro ali de Santa Catarina, que Vossa Excelência coloca aqui em debate, em discussão no Senado Federal. Então, quero me associar lá do Ceará, da terra do Patativa do Assaré, um grande poeta popular, de figuras extraordinárias, também poeta do povo, como um Cega de Heraldo. Quer dizer, eram figuras extraordinárias, gente desse tipo, gente talhada para defender a causa do seu povo e, sobretudo, a causa do nosso país, que é assim que esses homens trataram. Então, por isso que um Sesc centenário desse jamais poderia deixar de ser lembrado, e Vossa Excelência faz muito bem, senador Paulo Baia. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e veja, senador Inácio Arruda, que o meu estado, o estado de Santa Catarina, tem uma presença muito forte em sua colonização com a vinda de europeus. Os imigrantes italianos, alemães, poloneses deram grande contribuição ao meu estado, os portugueses, os espanhóis igualmente. E, curiosamente, ele é um estado que teve uma presença mínima da raça negra na sua colonização. Houve uma presença muito pequena, mas felizmente essa presença pequena do ponto de vista numérico se tornou grande pela contribuição que muitos deram com o seu trabalho diário, com o seu trabalho nas lavouras, com o seu trabalho em toda a construção de Santa Catarina, mas também e principalmente através da sua contribuição na literatura, na cultura, através do trabalho de Cruz e Souza, que hoje aqui reverenciamos. Perdoa a parte de Vossa Excelência. Ouço Vossa Excelência, senador Wellington Dias, com muito prazer. Olha, eu quero também me somar, lembro-me ainda estudante e me dedicando aí às escritas, aos belos poemas, quem sabe boa parte em uma conjuntura muito na busca da liberdade, na busca da pauta brasileira, enfim. E eu queria aqui me somar a essa homenagem que Vossa Excelência faz a Cruz e Souza, como brasileiro, como piauiense, enfim, também queria dizer do carinho com que todo o povo brasileiro temos pelo povo de Santa Catarina e, é claro, todo o orgulho que todos nós brasileiros temos pela força da poesia de Cruz e Souza. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e concluo meu pronunciamento agradecendo à presidência e a todos os que me emprestaram a sua audiência neste pronunciamento. Voltaremos oportunamente e certamente, sempre que possível, enalteceremos o trabalho de Cruz e Souza em favor da cultura e da poesia brasileira. Obrigado, senador Paulo Bauer.